Bom dia pessoal, bem-vindos ao canal. Eu fiz um vídeo como configurar a plataforma Trader Clear e a gente teve bastante visualização, só que ele foi feito com uma qualidade um pouco inferior e aí eu fiquei de fazer um novo vídeo para o pessoal que está operando com essa plataforma. Tá aqui o novo vídeo. Bom, depois de baixar e instalar, quando você abre a plataforma, ela já tem um bem-vindo ao Profit, né? E a gente começa. Ele dá a definição de tema, então a gente tem o tema escuro ou o tema claro. Eu particularmente prefiro um tema escuro. E aí ele começa um tour, né, pela plataforma. Então a seleção de conta, onde coloca a senha, enviando ordens, então ele vem mostrando para a gente aqui, né, onde a gente emite as ordens, né, comprar, vender, compra mercado, venda mercado, zerar, inverter, cancelar ordens, as ordens enviadas, as ordens executadas, né, acompanha os resultados, então a quantidade de lotes vem aqui, resultado aberto da operação, resultado total do dia aqui, botão zerar e zerar, mais cancelar ordens, e a área de roteamento. Então aqui na área de roteamento, dentro do cabeçalhozinho, a gente tem aqui o comprar, o stop, vender, vender stop, né, o relatório de performance, que é muito importante, a gente vai dar uma estudadinha nele, né, um pouquinho depois. Mudar a senha, então gerar uma nova senha, ativar modo de simulação e configuração. Nessa área aqui a gente vai, mais para frente a gente vai dar uma olhada melhor, né, porque é onde a gente vai verificar as autorizações, para toda vez que a gente clicar numa ordem ele não ficar pedindo autorização. Ajuda, então dentro da própria plataforma tem uma área de ajuda, onde ele tem tutoriais, vídeos, né, restaurar configurações. Então aqui ele vem trazendo informações sobre a própria plataforma. E finalizar. Bom, eu não gosto de uma tela muito cheia. Eu particularmente prefiro uma tela mais vazia. Então ele vem trazendo aqui uma grade de cotações, onde a gente pode simplesmente, né, tirar. Livro de ofertas, a gente zera também. Cotações, a gente zera também. E aí a gente entra propriamente no gráfico. Se a gente observar, ele tem um botãozinho aqui do lado, que é onde a gente tira, né, o roteamento dele ali na lateral. E aí ele fica só o gráfico. Como eu opero utilizando esse roteamento lateral, a gente deixa ele aparecendo na tela. Se vocês clicarem com o mouse nessa regiãozinha de preço e empurrarem para cima e para baixo, ele vai definir o tamanho ou altura do gráfico. Você pode até inverter o gráfico dessa forma. Então, cuidado com isso, gente. Né? Operar o gráfico de cabeça para baixo não ia ser muito legal. Então, aqui a gente movimenta a altura do gráfico. Nesse botão aqui, onde a gente tem a descrição do ativo, se a gente clicar com o botão direito, a gente consegue verificar, ó, adicionar ativo, trocar ativo ou remover ativo. Então, a gente troca o ativo, a gente vai colocar o código do mini índice, que é o ativo que a gente vai estar operando. Ele ainda está sem muita informação, ele mudou a série do contrato esses dias, então ele tem pouca informação. Se a gente observar nessa tecla aqui de dia, a gente tem os vários tipos de gráfico que a gente pode usar. Então a gente pode usar ele em minutos, né, em 1, 5, 15, 30, 60 minutos, tempo, dia, semana, mês, ano, renco, 3 renco, 5 renco, 8 renco. A gente costuma utilizar renco. Se você não conhece ainda o gráfico de renco, dá uma estudadinha, eu acho que no nosso canal a gente vai ter um tutorialzinho ali sobre o que é o gráfico de renco, o gráfico de candle, o gráfico de ponto. Então são os tempos gráficos e os tipos de gráfico que você pode estar utilizando. A gente normalmente utiliza ele no 6R. Então se você dá uma clicada em cima dele e no teclado clicar 6R, ele já te dá a opção onde você consegue visualizar o gráfico de renco. Se você clicar dentro do caixote do renco, ele vai te dar as propriedades. E aí você vai começar a verificar o que você pode fazer no gráfico. Então, o tipo do gráfico: automático, linha, montanha, candle, barra, Elliott. A gente utiliza o candle. Por que a gente utiliza o candle? Porque o candle
ele vai trazer o renco, mas com esse paviozinho, onde a gente tem a formação do martelo. Então esse martelo aqui, ele pode servir para verificar a intenção e entrada em operação. A gente definiu que é uma tendência de alta, beleza. Então eu vi que ele forçou para baixo, não conseguiu ir, o caixotinho dele ficou em cima, a gente pode iniciar uma operação aqui. Então a gente vai acabar utilizando, né, esse modelo para tomada de decisões na nossa operação. Se a gente clicar mais uma vez em cima do caixotinho com o botão direito, ele vai abrir para a gente também inserir a regra de coloração. E aí a gente tem aqui os tipos de coloração que a gente pode utilizar. O Picube, Ventivar, Side Candle, IFR. Né? Eu gosto muito do 2MV, esse pessoal trabalha com Renko, e eles têm estratégias boas, é um pessoal muito legal. E eles disponibilizam na plataforma a utilização da coloração que eles utilizam. Né? Então a gente vê aqui, ó, observa, né, o gráfico com o branco, onde seriam os momentos de não entrar, né, o vermelho que ele está virando para queda, e o verde que ele está comprado. Se a gente tem um movimento de compra, a gente vai utilizar o quê? Ele ficou verde, a gente começa uma operação. Pode observar aqui, ó, ele ficou verde, ele fez martelo, né? Qualquer lugar aqui seria uma boa operaçãozinha para você entrar. Ele briga numa acumulação, ó, e ele vai. Então a gente pode utilizar a regra de coloração para tomada de decisões nas nossas operações. Se vocês observarem um maisinho aqui, esse maisinho é para você criar um novo gráfico ou um novo ativo dentro do mesmo gráfico. Eu normalmente utilizo 2 tempos para fazer minhas operações. Então, um gráfico fica com 6R, o outro gráfico fica com 30R, porque é um tempo maior. Então, a gente se utiliza desse tempo maior para verificar uma tendência maior e poder utilizar as tendências curtas do 6R. Então, se a gente observar no gráfico de 30, a gente tem alta, acumulação, alta. Se a gente observar no 6, esse pedacinho aqui é o 6. Então, a gente tem uma subida de quase 1000 pontos em 2 horas. Então, a gente observou lá que a gente teve a subida, né? Foi uma subida muito forte, ó. Ele veio, não conseguiu romper, acumulou. Quando ele dispara, olha lá, ele dá 1.300 pontos. Se a gente olha, observa o gráfico de tempo mais curto, a gente encontra várias operações de compra dentro do tempo mais curto. Então você tem a opção de colocar um outro tempo, né, dentro do mesmo gráfico, ou até mesmo um outro ativo, né? Se eu quisesse abrir aqui e colocar Petrobras ou Vale, né, a gente poderia colocar também. Se eu quiser utilizar mais um gráfico, é só clicar em novo gráfico e aí ele vai abrir 2 gráficos para a gente. Então a gente vai estar utilizando 2 gráficos aqui, mas não é o caso hoje, então a gente vai trabalhar somente com um gráfico. E aí a gente vai começar a fazer a configuração. A gente pode inserir indicadores dentro do gráfico, né, através do cabeçalho ou através do próprio gráfico. Então, aquela hora a gente clicou dentro do Candle. A gente pode clicar com o botão direito do mouse dentro do gráfico. E aí ele vai abrir propriedades do gráfico. Né? Então, a janela interna, boleta de compra, boleta de venda, o chart trade, que é, né, esse setorzinho de roteamento, aba de ativos, inserir indicador. Então, aqui dentro de inserir indicador, a gente abre essa janela onde a gente vai colocar os indicadores. Então, a gente tem, né, alguns indicadores já configurados aqui, né, indicadores de oscilação, de tendência, de força. Então, a gente tem aqui uma série de indicadores. Isso daqui é muito importante para quem gosta de confirmações na operação. Eu falo para não deixar muito cheia a tela, porque senão você acaba se confundindo. Mas alguns indicadores são muito bons. Eu particularmente trabalho
com as médias móveis. Então eu venho aqui, clico média móvel. E aí ela vai abrir janela interna ou dentro do meu gráfico. Eu clico dentro do meu gráfico, inserir. Ele vai pedir o número de períodos. Uma das médias mais usadas é a de 200 períodos. Eu clico em OK e ele já coloca dentro do gráfico para mim. Clico de novo em inserir e ele pede um novo período. Eu trabalho com o 32. Por quê? Porque ele evita um pouco de ruído. Eu coloco lá e ele já me deu as duas médias móveis. Uma de 200, que é um período maior, e uma mais curta, mais agressiva, né? Uma média mais nervosa, que ela vem acompanhando o movimento. Essas duas médias, elas me dão, né, a base para as operações. Eu tiro e eu gosto de trabalhar com o indicador topos e fundos. Então, a gente clica aqui. Detector de topos e fundos. Depois a gente explica um pouquinho sobre esse detector. Mas pode ver que ele forma uma linhazinha, onde ele forma topo e onde ele forma fundo, onde ele quebra uma tendência de alta. Vocês podem verificar que, né, normalmente tem um martelinho onde ele quebra essa tendência, onde o comprador, né, ele desiste e o vendedor assume, ou onde o vendedor desiste e o comprador assume novamente. Então é uma ferramentinha muito boa para se utilizar. Eu gosto também muito do High-Low, que é outro indicador de estratégia. A gente coloca ele dentro do gráfico, depois a gente explica um pouquinho sobre ele. Olha essa escadinha que ele forma. E mesma coisa, o ponto onde ele quebra uma tendência e ele inicia uma contra-tendência. Ponto onde ele quebra uma tendência e onde ele inicia uma nova tendência. Então esses indicadores, eles vêm para auxiliar a nossa tomada de decisão, que é o mais importante. Você conseguir fazer operações baseado em informações para aumentar a probabilidade de ganho, né? Outro indicador que eu gosto muito é o MACD. E aí a gente coloca lá, MACD histograma. O MACD, ele é um indicador que ele foi muito aceito, né, antigamente. Hoje em dia tem muita gente que ainda utiliza ele, mas não de forma mais tão abrangente. Tem alguns indicadores mais novos, tem outros indicadores que chegaram e acabaram substituindo ele, mas eu ainda gosto muito dele e eu vou explicar o porquê que eu gosto desse indicador, né? E aí você tem toda uma outra série, é bom você dar uma olhadinha, uma verificada, né, nos indicadores que existem. O pivô, né, já estava esquecendo dele. Esse pivôzinho aqui, depois vocês dão uma estudadinha nele. Ele vai criando os pontos de suporte e resistência de um dia para o outro. Então, ele cria uma média e ele vai colocando os pontos pivôs, né? Você que tem um pouco de dificuldade em definir suportes e resistências, ele é um ótimo indicador para você utilizar. E a gente tem um outro que chama Prior Put. Prior Put, ele já vem com Prior Put de ajuste, que é o que a gente vai estar utilizando. Esse Prior Put, ele pode ser abertura, ele pode ser fechamento, ele pode ser máxima, ele pode ser mínima, né? Eu gosto de utilizar ele como um ajuste, porque o ajuste é um dos pontos mais negociados no dia. Então, eu acredito que ele seja um dos pontos mais fortes para se operar. Então, o preço ele vai ficar acima ou abaixo do ajuste. E aí você tem o ajuste como um ponto de entrada e saída de operação. Depois eu vou estar mostrando também, né, o funcionamento do ajuste. Então a gente tem um gráfico simples. Agora a gente vai configurar. Então eu clico em cima da média móvel com o botão direito e ele me aparece propriedades da média móvel. E aí a gente vem aqui, período 200. Eu gosto de utilizar ela na exponencial, aritmética e exponencial. Qual que é a diferença de uma para outra?
A média móvel aritmética, ela utiliza, né, as negociações dos últimos períodos de forma aritmética. A exponencial, ela vem utilizando, dando maior ênfase nas últimas negociações. Então a diferença é muito pouca, se você olhar a diferença da aritmética para a exponencial é muito pouca, mas como ele dá maior ênfase nas últimas negociações, a pontinha dele sobe ou desce com maior velocidade, porque o foco está nas últimas negociações. Então, se ele começa a inverter uma tendência, ele começa mais rápido na ponta. A aritmética não, ele faz de forma aritmética, ele faz de forma uniforme, né? Essa movimentação. A aparência, eu gosto dela na cor amarela, com 3 de espessura, porque ela se torna um ponto visível. Olha como ela vai formando. A gente faz o mesmo na média de 32, a gente transforma ela para exponencial. Eu gosto dela na aparência branca e eu gosto dela com 2. E aí eu tenho uma média mais curta. Pode ver que no movimento de alta, ele quica nela, ele quica nela, ele quica nela, ele até ameaça romper, mas volta para cima e aí ele começa a inverter. O nosso ajuste, então a gente vem nele. Eu gosto dele na cor branca. 3. Tipo, aqui vocês, né, conseguem ver os tipos. Ele pode ser abertura, máxima, mínima, fechamento e ajuste. Eu já usei bastante todos esses aqui e hoje eu já só utilizo o ajuste, porque ele é um dos pontos mais fortes para negociação. Então eu coloco lá e eu tenho meu ajuste na tela. MACD. Então, a gente vai dentro de propriedades do MACD e eu utilizo um tempo diferenciado, né? Então, média longa 26, média curta 12, sinal 9. O que é isso daí? Bom, o MACD, ele tem essa linha 0 cortando no meio. E aí, o que vai acontecer? Quando você tem, né, os caixotinhos para cima da linha 0, representa que ele está numa tendência de alta com dificuldade de romper fundo. Então, aqui dentro, a probabilidade dele romper topo é muito grande. Quando ele inverte, a probabilidade dele romper fundo é muito grande e a dificuldade de romper topo. E aí a gente tem, né, essa categoria, que não é nem categoria, como que eu chamo isso daqui? Já vem essas médias, esses valores, isso mesmo, valores, já determinados. Então, 26, 12, 9. Mas ele fica muito rapidinho. Então, você olha, você vai acabar tendo falsos sinais. Então, eu coloco isso daqui um pouco maior. Eu coloco ele com 78, com 48 e com 18. Olha como ele fica muito melhor. Você vê, né, ele subindo, aí ele começa a perder força, e aí ele não tem força vendedora, ele não rompe, e aí ele começa a subir de novo. E aí você vê que você tem, né, movimentos altos. E aí você começa a ver que ele começa a inverter o movimento. Ó. Pode ver que agora a força vendedora ela está mais forte. Ele continua subindo, mas ele sobe sem força. Olha aqui para onde está a força dele, ó. Então ele sobe sem força. Isso daqui representa uma mudança de tendência. Mesmo ele subindo, ele vai pegar um monte de desavisado aqui, porque a força vendedora está aqui. Aqui, ó, ele já tem dificuldade para romper topo. Então, quando ele começa a aumentar essa força aqui, ele já começa a reverter a tendência. Ele já não puxa mais esse topo aqui. E aí a gente muda a cor dele também. Então, inserir regra de coloração. A gente vai colocar a regra de coloração 2MV padrão. Olha lá. E aí a gente está verificando. Ele está verde, 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 verde. Aqui ele já começa a ficar um pouco vermelho, mas ele ainda continua subindo. Olha como ele sobe lá e ele ainda está aqui embaixo. E aí ele vai lá, né, faz o rompimentozinho do topo, sem força, só para
né? Buscar uns stopzinho de alguém, e aí buscar o desavisado, ele vem e inverte a tendência. Então, eu utilizo o MACD justamente por causa disso, porque eu consigo visualizar a intenção, né, de quem está mandando no mercado. O detector de topos e fundos, ele pode ser utilizado como linha. Então, vamos lá. Opções de desenho. Então, ele pode desenhar linha ou ele pode desenhar rótulo. Eu gosto dele com rótulo. Eu sou fascinado nisso daqui. Por quê? Porque ele dá a quebra da tendência. A corzinha dele branca, né? Espessura não tem necessidade porque ele é rótulo. Parâmetro, ele pode ser 2, ele pode ser 3, ele pode ser 4 ou ele pode ser 1. O que vai ser esse parâmetro? Esse parâmetro é o seguinte, a cada caixotinho, no nosso caso 6R, então, né, esse caixotinho tem 6R. A cada caixotinho, ele dá um fundo, ou um topo. E aí, ele vem aqui e fez esse martelo aqui. Então, ele já cria um fundo aqui. Vamos verificar aqui, ó. Olha lá, ele criou um fundo aqui. E aí, enquanto ele não reverter a tendência, ele não dá um topo. E aí ele vem e dá um topo. E aí ele volta e faz um fundo. E aí ele vai e faz um topo. Ele entra em acumulação, ele fica. Como que você tira esse ruído aqui, ó? Aumentando o tempo. Aumentando o tempo. Então vamos colocar aqui. Propriedade 2. Ok. Olha como já limpou bem. Tá vendo? Se a gente colocar 3, ó, vamos lá, mais um. Olha lá, ó como que ele já tirou um monte aqui. Porque ele não conseguiu reverter o padrão. O problema aqui é que você vai esperar ele formar 3 caixotinhos, voltar, ou, né, formar 3 caixotinhos, para depois voltar. Então eu prefiro trabalhar com um, onde ele me reverte onde ele me dá essa informação, e esse ruído eu tiro na base do conhecimento. Então eu sei que ele está com força compradora, né? Ele bateu na média e ele está com força compradora. Então eu vou utilizar, né, o fundo para melhores operações. Ele foi, né, deu um topo, não voltou, mas aqui eu já fiquei ligeiro, ele continuou subindo. Beleza, ele formou um topo, ele começou a descer, né? Eu já sinto que ele quebrou esse padrão, montou dentro do high-low lá, né, a quebra, a inversão de padrão, eu saio fora da operação. Ele clicou lá, fez vermelho, fez branco, eu quero buscar compra. Formou verdinho de novo, nova operação, stop curto, né? Abaixo do fundo não tem mais operação. Então aqui a gente encerra a operação. E aí a gente tem um gráficozinho simples, um gráficozinho objetivo, onde a gente consegue enxergar o que está ocorrendo dentro do gráfico. Bom, vamos lá. Editar, não, exibir, certo? Então, barra de ferramentas, barra de status, então a gente pode escolher o que vai na barra de ferramentas. Na barra de status, tema cores, então a gente pode alterar as cores. As grades de cotações, né, o diário de traders, notícias, isso tudo você pode estar utilizando, né, na tomada de decisões. Eu, né, depois de 4 anos de operações, eu já não utilizo mais. Eu já gosto de olhar simples o movimento do que ele está fazendo. O zoom, mais um zoom menos, né? E tela cheia. Inserir indicadores. Então aqui a gente tem para inserir estudos também, né? E aí Fibonacci, suporte e resistência, né? Linha, canal de alta, canal de baixa, se ele entrou no retângulo. Isso daqui tudo são estudos da análise técnica, né? As ferramentas, novo gráfico, aqui fica o replay, o livro de ofertas, o livro de preços, time and trades, volume to price, também são ótimos indicadores para tomada de decisão. Eu também não utilizo, mas é muito bom, já utilizei bastante, né? Relógio de candle, a gente não utiliza porque sendo Renko a gente não tem necessidade. Notícias, gerenciamento de ativos, gerenciamento de alarme, gerenciamento de atalho. Então, eu quero dar uma ênfase nesse gerenciador de ativos aqui. O que é o gerenciador de ativos? O gerenciador de ativos ele vai pegar todos os ativos que você quiser monitorar
e vai estar colocando aqui para ele estar fazendo essa leitura. E aí ele acaba ficando muito pesado. Por quê? Porque se você monitorar, né, todos os ativos do Bovespa, você está lascado, vai vir muita informação. Então, se você não tiver com uma internet muito boa, se você não tiver com uma máquina muito boa, ela começa a travar, ela começa a ter dificuldade. E o que que a gente faz para resolver isso? A gente clica, né, em cima do ativo, a gente aperta a tecla Ctrl e vai descendo. E aí você vai especificando só qual o ativo que você quer operar. E aí você aperta o botãozinho de joga para lá. Ó. Acabou. Então, quando ele fizer a atualização, ele faz a atualização só do que você pediu para ele atualizar. Os demais, ele não precisa atualizar. Então, constantemente você vai ter atualização, né? Preço subiu, preço desceu, gente comprando, gente descendo, daquele ativo que você está realmente monitorando, e não de todos aqueles ativos que você tem dentro da B3. Né? Você clica em OK, está prontinho. Quando você fizer a atualização, quando sua plataforma fizer a atualização, ela faz a atualização só daquele ativo. Isso daí torna o sistema mais ágil, né? Configurações. A gente abre aqui o botão de configurações, a gente pode configurar, né, Fibonacci, gráfico, indicadores, né? É um botãozinho que dá uma espécie de atalho para você procurar. E aqui o roteamento. Então, foi o que eu falei para vocês. Relatório de performance, certo? Conta simulada, conta real, né? E aí ele vai te dar as informações. Isso daí pode vir por forma de relatório, pode vir por forma de operações, pode vir por forma de gráfico, e olhando aqui embaixo a gente verifica o gráfico de patrimônio, gráfico de operações, gráfico de eficiência, gráfico de ordem, gráfico por ativo. Então ele tem bastante informação. E o completo, né? Onde você vai conseguir ver o completo, patrimônio e os ativos que você está operando, e vem tudo aqui. Então é nessa região que você acompanha, né, o seu progresso no dia ou no decorrer dos dias. Então é dentro desse relatório de performance aqui. É uma ferramenta muito boa que você deve estar utilizando para estar analisando as suas operações. A gente fecha e abre de novo. E aí a gente vem para configurações. Quando a gente encontra configurações, a gente tem aqui, ó, boletas, né? Então a gente tem as informações sobre as boletas. Ofertas e negócios, colorir, a gente não utiliza porque isso daqui é para fluxo. E o que eu acho importante, isso daqui, gente, é aonde vocês vão destravar a plataforma de vocês. Então aqui, ó, confirmar novas ordens na boleta. Você desclicou, ele não confirma nada. Confirmar cancelamento de ordens. Então quando você for cancelar uma ordem, se você clicar errado lá, né, ele não pede a confirmação. E eu vou tirando todas as confirmações. Só tirem essa confirmação se vocês tiverem certeza do que vocês estão fazendo. Sabe, quando você tem um pouco mais de tempo, quando você tem um pouco mais de agilidade dentro da sua plataforma, né, você tira tudo isso daí. Por quê? Aqui, um exemplo aqui, o gráfico. Confirmar nova ordem. Você vai lá e clica no gráfico, ele bota uma ordem onde você não quer. Se você tiver clicadinho aqui, ele vai perguntar, é isso mesmo que você quer fazer? Isso tira a agilidade da operação, mas isso protege a pessoa que está entrando no mercado. Por quê? Porque ele pede essa confirmação. Então você tem que avaliar se você quer ou não que ele solicite a confirmação de novas ordens. Confirmar cancelamento, confirmar mudança de ordem. Então isso daqui tudo vai, né, ser responsável por você ter agilidade ou não e por você se proteger ou não. Então você tem que tomar muito cuidado ao desclicar isso daí. E o gerenciamento de risco. Então aqui ele tem uma areazinha aqui, onde você vai colocar quando o mercado estiver abaixo do preço médio da posição do ativo, então bloquear envio de ordens. Quando estiver com perda no total da conta maior, quando estiver com ganho no total da conta maior. Então isso daqui é para quem não tem disciplina. Você pode colocar aqui, ó, não enviar ordens a partir do horário. Então é aquele pessoal que pode ficar clicando o dia inteiro. Não, clica só de manhã, não, clica só à tarde. O cara pode vir aqui e definir qual horário que ele quer encerrar.
É óbvio que se ele vir mudar, ele vai continuar operando. Mas isso daqui é uma forma de você criar disciplina também. Bati minha meta de ganho, bati minha meta de perda, né? Então isso daqui é o que vai te dar um pouco de disciplina. Configurando custos, então você vai adicionar o ativo, você vai adicionar o custo que você tem por aquele ativo, se você paga corretagem, se não paga, né, os emolumentos, a taxa de registro, dá para você deixar tudo aqui. E aí quando você abrir o relatório de performance, ele já vai te passar com aqueles custos. Então é uma forma de você verificar de forma um pouco mais realista o que você está ganhando e o que você está perdendo e o que você está pagando, né? Se você deixar o normal, ele vai só colocando. Bom, estratégias. Gerenciador de estratégias, editor de estratégias, inserir regra de coloração, inserir estratégia de execução. Então, a gente tem aqui TS cruzamento de médias, TSFR. Então, aqui são as estratégias que você possui ou as que já vêm no próprio sistema, na própria plataforma, né? Exportar, importar estratégias, certo? Criar regra de coloração, criar regra de alarme, criar estratégia de execução. Então aqui você vai inserir criar sua própria regra de execução. Não aconselho, a menos que você tenha um conhecimento técnico muito bom na hora de criar uma regra de execução, mas não é legal mexer com isso daqui. Desktop. Então a gente criou o nosso gráfico. Beleza. Eu tenho todas as informações que eu preciso e eu não quero perder isso daqui. Então eu venho aqui, salvar desktop como? E aí eu coloco lá. André. Ok. Se por acaso eu clicar em alguma coisa que eu não sei, se eu clicar em algum lugar que eu não tenho noção do que eu estou clicando, o que vai ocorrer? Eu vou ficar perdendo as informações. E aí se eu voltar aqui e clicar em cima, ele vai reabrir do jeito que estava. Então é muito importante, depois de você criar a sua configuração, colocar os seus indicadores, né, montar a sua plataforminha, você está vindo aqui e salvando aquele desktop. Por quê? Porque senão você vai ter que fazer tudo de novo quando você acabar clicando em alguma coisa errada. Certo? Janela. Arrumar horizontalmente, arrumar verticalmente, cascata, arrumar janelas contidas. Então aqui tem algumas informações de como você pode ter o seu layout. E ajuda, conteúdo, procurar ajuda, tutoriais, vídeos lá do canal do YouTube, diversas ferramentas, roteamento, restaurar configurações. Então aqui, ó, você tem todas as informações para quando você precisar de ajuda, né? Suporte, ó, instalar TeamViewer. Aqui é muito legal, né? Quando você tiver qualquer dúvida, quando estiver travando, quando tiver alguma coisa que você não estiver conseguindo fazer, né? Você vem, instala esse programinha e aí você entra em contato com a Nelogica e eles dão um acesso remoto, eles fazem a manutenção por acesso remoto da sua plataforma. Então o cara consegue lá da central da Nelogica lá, mexer na tua plataforma aqui e te auxiliar. Isso daí é muito importante. Então, quando vocês puderem, vocês vêm e instalam esse programinha para facilitar a vida do pessoal lá para te ajudar. Tá bom? Acho que basicamente é isso, né? A plataforminha está montada. Depois eu vou criar um novo tutorial sobre como utilizar esses dois tempos aqui e alguns tutoriaizinhos como utilizar esses indicadores. Mas, assim, pessoal, tudo o que for, né, necessário para vocês tomarem boas decisões e fazerem boas operações é válido. Isso daqui que eu estou passando é a minha forma de operar, é o meu setupzinho, né? E assim, é o que serviu para mim. Mas dentro do mercado o que vale é tirar dinheiro. Então, né, quer mudar, quer fazer diferente, isso daí fica à vontade. Espero que eu tenha ajudado vocês e aí um bom dia de operações. Um abraço.